falar o medo, como são e como nos afetam. Se buscarmos no dicionário, encontrarmos algumas definições de medo, estado emocional provocado pela consciência de que se tem diante do perigo, aquilo que provoca essa consciência. Temos também sentimento de ansiedade. Sem razão fundamental, o fato é que, independentemente da definição, todos nós sentimos medo. Essa é uma reação natural frente a situações que possam nos colocar em perigo. E o que os medos provocam? O medo provoca reações físicas e psicológicas, e muitas vezes pode até nos paralisar diante de uma situação de perigo. O medo é fundamental para a nossa sobrevivência. O medo não é ausência de coragem, muito pelo contrário. Se expor a risco sem medir as consequências pode ser um ato de irresponsabilidade. Se não sentíssemos medos, não levaríamos em conta algumas situações de perigo real, pois nosso corpo e nossa mente não emitiriam sinais de alerta para nos protegermos do perigo e tomarmos as medidas preventivas necessárias em algumas situações. Antigamente, nossos ancestrais viviam em estado de alerta, pois estavam sujeitos a inúmeras situações de perigo, como animais selvagens, dentre outros. Dessa forma, o medo era um importante instrumento para a preservação da vida. Mas em nosso dia a dia, reconhecer quando o medo está passando dos limites é interferindo em nossa rotina. Veremos abaixo. Medos racionais. O medo racional é decorrente de uma atuação que realmente representa perigo para a nossa vida. Vejamos um exemplo. Você está caminhando de madrugada por uma rua escura em um local ermo e desconhecido, olha para trás e percebe que está sendo seguido. Claro que nesse momento, muito provavelmente, seu corpo começará a emitir alguns sinais característicos do medo. Coração acelerado, tremores. Essa sensação de medo fará com que você ande mais rápido e procure um abrigo. Ainda que não tenha certeza de que está acontecendo de fato, a reação natural será buscar um local seguro e traga alívio para a sensação de medo. Medos irracionais. O medo irracional pode estar ligado a fobias, situações ou atividades que executamos que não representam uma situação de perigo real. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de dentista, sempre que tiver que executar essa atividade, sentirá no corpo as mesmas sensações presentes em situações de perigo real, podendo até deixar de realizar essa atividade em razão do medo. Muitos desses medos podem ser reflexos de traumas passados, que independe do indivíduo, racionaliza a situação para avaliar se existe perigo de fato. Claro que imprevistos podem acontecer a todo instante, por isso o medo é importante. Ele nos fará agir, nos preservar quando for necessário. No entanto, excesso de medo pode paralisar e fazer com que deixemos de executar até atividades rotineiras que fazem parte do nosso dia a dia, interferindo inclusive em nossa qualidade de vida. Alguns medos comuns: medo da morte, sem dúvida é um medo muito mais comum entre nós. Medo de viajar de avião, que também pode estar relacionado a estar voando ou não em controlação de situação. Medo de falar em público também é um medo que a gente tem também. Medo de água, relacionado a algum trauma passado, como exemplo, uma situação de afogamento. Medo de dirigir é uma atividade que pode despertar inúmeras sensações de medo, é uma delas, e também pode ser relacionado a traumas passados, como um acidente automobilístico. A pessoa pode ter medo de ficar perdida, ser julgada mal avaliada por outros motoristas. Medo de relacionar com outra pessoa, Alguns indivíduos têm medo de relacionar de maneira mais profunda com outras pessoas, seja no campo das amizades ou relações afetivas sexuais. Esse medo pode estar relacionado a decepções vividas no passado, ou pode ser medo de expor-se se sentir vulnerável diante de outra pessoa. E como enfrentar os medos? Respeite seus medos, analise os impactos dos medos em sua vida, se desafie, não se culpe, aceite por não se pode controlar e, se necessário, procure uma ajuda profissional.